Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado internacional do café. Só para lembrar que o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Eu vou conversar com Gustavo Ferreira Santos Carvalho. Ele é o CEO do Instituto Brasileiro de Grãos e nós vamos falar do classificador como guardião de qualidade do agro brasileiro. Vamos dar um giro pelo mercado de exportação de carne bovina lá dos Estados Unidos, mercado esse que interessa muito para o Brasil. E eu vou comentar também da safra 25-26, que poderá pregar surpresas em relação ao custo de produção e também do mercado de suínos, principalmente voltado para o setor de alimentação. Vamos comentar do programa de rastreabilidade de defensivos agrícolas, baseado exclusivamente em etiquetas de radiofrequência de identificação. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos javalis na fauna brasileira, que começa a se tornar um mega problema sem controle. O crescimento descontrolado da população de javalis, principalmente na região sul e centro-oeste do Brasil, tem gerado apreensão entre produtores e especialistas da cadeia suinícola, além da destruição de lavouras e ataques às criações. A presença dessa espécie invasora representa uma séria ameaça à biosseguridade das granjas e os javalis, que se espalham rapidamente em regiões produtoras, podem atuar como vetores de doenças que afetam suínos domésticos, como, por exemplo, a peste suína clássica e a peste suína africana, enfermidades que comprometem não apenas a saúde animal, mas também a estabilidade comercial do setor. Outra preocupação crescente envolve o bem-estar animal, já que existem relatos de ataques a filhotes de suínos e a outros animais nas propriedades invadidas. A falta de um controle efetivo da população desses animais silvestres tem acendido um sinal de alerta vermelho no campo e reforçado a necessidade de políticas públicas integradas para contenção, vigilância sanitária e apoio aos produtores impactados. E agora vamos comentar da safra 25-26, que poderá pregar surpresas em relação ao custo de produção. A safra agora desse próximo ano, que começa no ano 2025 e termina em 2026, promete pesar mais no bolso do produtor brasileiro. E segundo Jefferson Souza, que é analista de inteligência de mercado da Agrinvest, o cenário vem se deteriorando semana após semana, com insumos cada vez mais caros e uma conjuntura de crédito ainda mais restrita. De acordo com o especialista, o preço dos fosfatados segue firme e sem perspectivas de recuo, enquanto o preço do potássio se estabilizou, mas ainda custa entre 90 e 100 dólares por tonelada a mais do que no mês de outubro do ano passado. No segmento de defensivos agrícolas, existem registros de altas pontuais. O cletodin e o cloraltalonil mostram firmeza e nesta semana o 2,4-D teve aumento expressivo, principalmente lá na China, onde é, vamos dizer, fabricado. Alguns defensivos também estão subindo, nada comparável à ureia, mas vemos um cletodin mais firme, um cloraltalonil também. E nesta semana o 2,4-D deu uma espichada, como nós já falamos, na China. A situação da ureia preocupa e preocupa muito. O mercado mundial segue incerto, com logística complicada e um programa de importação robusto
ainda em andamento no cenário internacional. A Índia tenta, sem sucesso até agora, avançar com suas compras, o que adiciona mais pressão. Internamente, para o milho safrinha, cerca de 70% das compras de fertilizantes do segundo semestre ainda estão em aberto. Para completar o quadro desafiador, nós temos aí a taxa de juros elevadíssima e as restrições de crédito tornam o planejamento financeiro muito mais complexo. Esses fatores exigem cautela dos produtores na hora de traçar estratégias para garantir o fornecimento de insumos e manter a competitividade na próxima temporada. A cereja do bolo é a taxa de juros nas alturas e a dificuldade de crédito. Esses componentes são essenciais para pensarmos em algumas equações para o segundo semestre, incluindo as entregas de fertilizantes, que nós vamos ver como é que fica. E agora vamos dar um giro pelo mercado de exportação de carne bovina dos Estados Unidos. Mercado esse que interessa muito para nós brasileiros. Devido, em parte, a uma queda acentuada nos embarques para a China, as exportações de carne bovina dos Estados Unidos em abril ficaram abaixo dos níveis de um ano atrás, segundo dados do USDA, que foram compilados pela Federação de Exportação de Carne dos Estados Unidos. As tarifas retaliatórias da China representam um grande obstáculo para a carne bovina dos Estados Unidos, além de outro problema específico. A China não renovou os registros de estabelecimentos frigoríficos e câmaras frias dos Estados Unidos, a maioria dos quais expirou no início do mês de março. As exportações de carne bovina em abril, elas totalizaram 100.659 toneladas, que teve aí uma queda de 10% em relação ao ano anterior, e o valor caiu 8% para 824,5 milhões de dólares. As exportações para a China caíram quase 70% e também houve redução para o México, Taiwan e Oriente Médio. E esses resultados foram especialmente compensados por aumentos nos embarques para a Coreia do Sul, Japão, América Central e América do Sul. De janeiro a abril deste ano, as exportações de carne bovina ficaram 3% abaixo do ritmo do ano anterior, com 411 mil toneladas. O valor caiu apenas 1% para 3 bilhões 350 milhões de dólares. As tarifas totais da China sobre a carne bovina dos Estados Unidos atingiram 147% em abril, sendo reduzidas para 32% em 14 de maio, após um acordo de desescalada temporária entre Estados Unidos e a China. Produtos embarcados antes do dia 10 de abril e que chegaram até 13 de maio puderam ser liberados sem a tarifa adicional de 125%. E agora vamos comentar do programa de rastreabilidade de defensivos agrícolas, que foi baseado exclusivamente em etiquetas de identificação através de radiofrequência. A recente publicação da Portaria 805/2025 pelo Ministério da Agricultura e Pecuária instaurou, de forma unilateral, um programa de rastreabilidade de defensivos agrícolas baseados exclusivamente em etiquetas de radiofrequência de identificação. Segundo Vitor Aires, que é assessor parlamentar no Senado Federal, ele disse que essa decisão foi tomada sem consulta pública ou avaliação de impacto regulatório, descumprindo o decreto número 10.411/2020 e atropelando as discussões do grupo de trabalho instituído em 2024 para tratar do tema.
Entre os principais problemas destacados estão a pressa na publicação da norma, a restrição tecnológica que favorece pouquíssimas empresas fornecedoras e aumento de custos que recairá sobre toda a cadeia produtiva. A estimativa de custo adicional é de 30 centavos por cada embalagem de defensivo agrícola, somada a novos encargos logísticos, representam um fardo desproporcional à cadeia do agronegócio e sem comprovação de que o sistema imposto resultará em ganhos reais de segurança ou de controle. Para conter os impactos imediatos, o senador Marcos Rogério, lá de Rondônia, ele apresentou um projeto de decreto legislativo 336/2025, que visa sustar a portaria 805/2025. O objetivo é restabelecer a segurança jurídica no setor, reabrir o diálogo com os atores envolvidos e permitir que a política de rastreabilidade seja construída de forma técnica, transparente e economicamente viável. O que o Ministério precisa responder? Por que restringir ao uso de apenas uma tecnologia específica, a de radiofrequência de identificação, ignorando alternativas viáveis, acessíveis e já utilizadas mundialmente, como o QR Code, o blockchain, ou então plataforma na nuvem? Mais grave ainda, porque o Ministério da Agricultura não realizou consulta pública, não elaborou avaliação de impacto regulatório e desconsiderou o próprio grupo de trabalho criado para esse fim. E agora vamos falar do mercado de suínos, principalmente voltado para o setor de alimentação. Após semanas de pressão e queda nos preços, o mercado de suínos iniciou o mês de junho com sinais consistentes de recuperação. Segundo o boletim semanal da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a segunda semana do mês ela foi marcada por uma reação nas cotações do animal vivo, impulsionada principalmente pela combinação de menor oferta nas granjas e maior procura por parte das indústrias frigoríficas. Essa recuperação acontece após um mês de maio desafiador, em que o setor enfrentou excesso de oferta e lentidão no consumo interno. De acordo com a análise, os preços do quilo vivo voltaram a ganhar fôlego em diversas regiões e chegaram na casa de R$ 6,80 a R$ 7,00 o quilo do animal vivo. Agora, com menor número de animais prontos para abate, frigoríficos demonstram maior interesse na compra, o que tem pressionado positivamente os preços nas principais praças. Além do ajuste na oferta e da melhora gradual na demanda, outro fator que trouxe alívio para os produtores foi a recente queda nos preços dos principais insumos da alimentação animal. O milho, que representa boa parte dos custos de produção, vem registrando recuos significativos e, de acordo com o boletim da ABCS, lá em Campinas, no estado de São Paulo, o preço da saca recuou 4,3% na comparação semanal, que foi cotada a R$ 56,00. Já o farelo de soja, outro componente essencial na formulação das rações, também apresentou baixa e em Campinas o preço recuou 2% na semana passada, ficando em R$ 1.784 por tonelada. A redução nos custos com alimentação, ela traz um alívio importante aos suinocultores, que continuam operando com margens apertadas, mas agora vislumbram um cenário um pouco mais favorável. A Associação Brasileira de Criadores de Suínos destaca que, além da melhora nas condições internas, as exportações de carne suína seguem com desempenho positivo, o que ajuda a sustentar a demanda e dar mais equilíbrio ao mercado. Frigoríficos relatam maior agilidade na compra dos lotes e alguns produtores já negociam antecipadamente os animais para as próximas semanas.
E agora você vai ver que a relação entre Brasil e Austrália e Estados Unidos no mercado da carne bovina, em mais um reflexo da escassez da carne bovina doméstica lá nos Estados Unidos, neste ano, o Brasil ultrapassou pela primeira vez a Austrália como o maior fornecedor de carne bovina importada para os Estados Unidos. Os embarques mensais do Brasil em abril chegaram a 48 mil toneladas, um salto em relação a apenas 8 mil toneladas do mesmo período do ano passado. Nas últimas 4 décadas, a Austrália foi o principal fornecedor de carne bovina importada para o mercado norte-americano, chegando a ultrapassar 400 mil toneladas ano em determinados períodos. O total do ano passado ficou a pouco abaixo disso, 395 mil toneladas. O economista da Elders, o Richard Cook, ele disse que os volumes do Brasil dispararam drasticamente neste ano. O enorme pico em janeiro deve-se a um único fator: o Brasil exporta para os Estados Unidos sob uma pequena cota de nação mais favorecida, que é o MFN, de 65 mil toneladas, o que gerou uma corrida em janeiro para enviar produto livre de tarifa antes que a cota fosse preenchida. Como relatado anteriormente, no BIF Central, o Brasil preencheu toda a sua cota para o calendário de 2025 em apenas 17 dias, ainda em janeiro. Isso significa que nos 11 meses restantes de 2025, a carne bovina brasileira que entra nos Estados Unidos está sujeita a uma tarifa fora da cota de 26,4% sobre todos os embarques. E depois do intervalo eu vou conversar com Gustavo Pereira Ferreira Santos Carvalho. Ele é o CEO do Instituto Brasileiro de Grãos e nós vamos falar do classificador como guardião de qualidade do agro brasileiro. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Gustavo Ferreira Santos Carvalho. O Gustavo ele é o CEO do Instituto Brasileiro de Grãos. E nós vamos falar do classificador como, vamos dizer assim, guardião de qualidade do agro brasileiro. Trata-se de um tema altamente interessante, principalmente porque a gente vai preservar a qualidade daquele produto que foi cultivado na nossa propriedade. Gustavo Ferreira Santos Carvalho, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pela oportunidade de vir aqui falar dessa profissão tão nobre, né? Que a gente fala sobre os classificadores de grãos pelo Brasil. Gustavo, o Brasil hoje é um dos maiores produtores de grãos do mundo e volta e meia aí a gente vê que um país aí não aceitou uma carga brasileira, teve problema, enfim. Volta e meia aparece isso aí no mercado e isso representa prejuízo. E também, entre aspas, pode até representar uma desconfiança da qualidade do nosso produto. E o Gustavo, ele é uma pessoa muito qualificada e entendida nessa área de classificação de grãos. O Brasil ainda tem problemas na classificação de grãos? Quando a gente fala sobre classificação de grãos, ainda existe um grande desafio, porque nós falamos da eficiência, do conhecimento técnico de um profissional que está lá no campo para fazer uma interpretação segura dessa qualidade. É o que eu costumo dizer sempre que, em toda a movimentação dos grãos, para que ele chegue nos portos, para que ele chegue nas indústrias, para que se torne alimento humano, ração, para toda essa movimentação, nós vamos precisar de um profissional da qualidade, de um classificador, para aferir, interpretar, para que ele possa dizer se aquele produto está dentro das especificações daquele destino, seja para exportação, seja para as indústrias de alimentos, seja para as produções de rações, né? Então nós precisamos sim de um profissional altamente qualificado e pronto para interpretar essa qualidade. Hoje, o Instituto Brasileiro de Grãos, do qual você é o representante maior, é o CEO,
Hoje vocês dão cursos, treinam, capacitam essas pessoas? Sim, hoje nós oferecemos treinamentos de classificação de grãos em duas modalidades. Uma presencial, onde que nós fazemos o acompanhamento desse conhecimento técnico dos profissionais e fazemos também treinamentos online, que é para fazer uma reciclagem de conhecimentos, de parâmetros técnicos, de reorientação de processos, porque quando nós falamos de classificação de grãos, é uma sequência de processos pela qual nós detectamos essa qualidade dos grãos. Então, nós fazemos essa de forma online também, para que os profissionais estejam prontos para entregar a excelência. Bom, suponhamos que tem aí uma grande fazenda, uma grande propriedade que produz aí milho, soja, girassol, enfim. E ele quer contratar um classificador de grãos. Esse classificador tem que ter um curso superior? Esse classificador precisa ter um curso de classificação de grãos. É muito importante lembrar que nós temos o classificador comercial, que é aquele que recebeu um treinamento, uma qualificação técnica para ele aferir essa qualidade, e temos o classificador oficial, aquele que precisa ser pelo menos técnico agrícola, engenheiro agrônomo, para que ele possa ser certificado pelo Ministério da Agricultura para fazer esta classificação de grãos, tá? Bom, em todo o processo, como falamos no início, de movimentação dos grãos, é preciso ter a presença desse profissional chamado classificador de grãos lá. Seja para o recebimento da lavoura para o armazém, para se interpretar as qualidades e entender como será conduzido a longevidade de armazenagem desse produtor para evitar prejuízos e gerar melhores resultados e entregas seguras, tanto quanto nas entregas desses produtores, vêm as certificadoras e fazem aquele processo de classificação, faz o processo de aferição para as exportações de grãos. Então, é muito importante esse profissional ter uma capacitação, ter um conhecimento para que ele possa entregar essa qualidade. A gente sabe que o mundo lá fora está de olho no Brasil. Quer dizer, qualquer pisada na bola aqui, qualquer produto diferente que vai na lavoura, pode ter certeza que o pessoal lá faz essa classificação e fica observando isso. Agora, quando eu te perguntei se a pessoa tem que ter um nível superior, eu estou querendo levar do seguinte sentido. Eu tenho uma pessoa aqui que fez o 2º grau, tal, é uma pessoa muito dedicada, tal, ele pode ser esse classificador? Pode sim, pode sim. Ele vai passar, claro, por um processo de treinamento, sim, claro, onde vai entender todos os procedimentos técnicos, todas as legislações pertinentes ao programa de classificação que ele vai atender, e sim, ele pode ser um classificador de grãos, desde que tenha maioridade, né, claro. Agora, e como é que está a situação de classificação de grãos no Brasil? O Brasil produz um grão bom? O Brasil produz um grão de excelência, né? Então, nós temos os classificadores de grãos justamente porque em todos os processos de armazenagem, de movimentação de grãos, existe, claro, as perdas. Então, por isso, o Brasil hoje precisa-se muito de profissionais da classificação de grãos para dar sequenciamento nessas movimentações de grãos, tá? Entendi. Bom, você que está nos acompanhando, caso você queira fazer um curso ou treinar o seu pessoal para isso, o Gustavo tem essa condição. O Instituto Brasileiro de Grãos tem essa condição. Anota o telefone dele aí. É o 629-9844-4422. Eu vou repetir. 629-9844-4422. Qualquer dúvida que você tiver em relação à sua qualidade do grão que você está produzindo, independente se é soja, milho, girassol, sorgo, está aqui o Gustavo, que pode auxiliar e auxiliar muito. Inclusive, você vai até a propriedade rural desse curso, não vai? Vamos, nós passamos aí por todo o Brasil, levando, além de conhecimento, oportunidade de acertar na qualidade e evitar qualquer tipo de divergência, né? Hoje não pode ter prejuízo, porque custo subiu e o lucro caiu. Então, você tem que estar aí muito, muito bem embasado em todos os sentidos e, queira ou não, isso faz parte do profissionalismo do produtor rural, esse classificador de grãos. Gustavo Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu acho que até essa conversa nossa foi até de utilidade pública, é um negócio interessante. E você que é produtor rural, está aí o Gustavo que pode lhe auxiliar. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase:
Pensamos demais e sentimos muito pouco. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.